Nós estamos em uma série de mensagens intitulada Os 7 Milagres registrados no Evangelho de João. Como eu já disse, eu vou repetir mais uma vez, João é menos categórico e menos enfático no que se diz respeito aos milagres de Jesus. Mas João tem uma intenção, uma pretensão com os poucos milagres que ele registra. Mas nós podemos perceber que os milagres que João registra, ele tem um conteúdo diferente de todos os outros milagres registrados pelos demais evangelistas. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 5 que Jesus Cristo está indo até uma festa realizada pelos judeus. Os judeus eram um povo muito festivo. Os judeus eram um povo muito comemorativo. Nós temos o culto nosso de domingo, que nós costumamos chamar de culto de celebração. E os judeus, eles tinham essas características especiais. Se tem uma coisa que eles faziam e faziam muito bem, eram celebrar. Celebrar é se alegrar, é festejar por algo. E quando eles saem do Egito, depois de 440 anos ou 30 anos de escravatura, e para comemorar a sua liberdade, Deus estabelece algumas festas que eram essenciais. Eram festas principais dos judeus. Entre elas estava a festa da Páscoa, estava a festa do Pentecoste e a festa das cabanas. Essas 3 festas eram principais festas. Pastor, só tinha essas 3? Não. Segundo alguns estudiosos, haviam pelo menos de 6 a 8 festas que eram comemoradas por esses judeus de tempo em tempo, e que eles faziam isso com muita gratidão. Dependente da distância que um judeu estava, uma dessas festas por ano, eles eram obrigados a estar lá em Jerusalém. Se eles morassem a 600, 800, 900, 1000 quilômetros, uma vez por ano, eles tinham que sair de onde estavam para estar em Jerusalém, participando de uma dessas festas. O capítulo 5, o verso 1 diz assim na linguagem de hoje: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ele foi até Jerusalém por ocasião da festa. Amém? Aí o verso 2 diz assim: ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Bet-Zatá. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Perceba bem, Jesus está indo para uma festa, a festa em Jerusalém. A Bíblia não me deixa claro qual delas eram, mas como eu disse para você, era comum que eles se locomovessem do seu local de moradia, independente da distância, para estar em Jerusalém, participando de uma dessas festas. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus está chegando nesta festa, ele escolhe uma das portas da entrada de Jerusalém. Por isso João faz questão de dizer que Jesus entra perto da porta das ovelhas. Deixa eu te dar uma notícia: não era uma das melhores portas para se entrar. A porta das ovelhas era uma porta de condução de mercadoria, onde eles entravam e saíam mais para fazerem negócios. Os pastores de ovelha entravam por aquele lugar. E eu estava olhando uma foto real do tanque de Betesda. Hoje ainda existe no mesmo lugar
O canal de passagem é muito estreito para o número de pessoas que está chegando em Jerusalém. A pergunta que me surgiu, e eu quero compartilhar com você isso, é por que Jesus entrou pela porta das ovelhas? Só para você entender, Jerusalém é cercada por um muro. E uma vez que Jerusalém é cercada, existem 12 portas. Cada uma dessas portas simbolizam uma tribo da nação de Israel. Quantos estão entendendo? Então são 12 portas localizadas em toda a extensão de Jerusalém. Dessas 12 portas, Jesus poderia escolher qualquer uma. Diga comigo, qualquer uma. Jesus poderia escolher qualquer uma dessas portas para estar entrando em Jerusalém. Mas quando Jesus chega, é intencional a sua entrada pela porta das ovelhas. Jesus faz isso de forma intencional. Jesus entra pela porta das ovelhas intencionalmente, com um objetivo: encontrar um homem que já estava ali há 38 anos. Alguém pode dizer, não foi por acaso. Olhe para quem está perto de você e diga, Jesus não faz nada por acaso. Jesus não faz nada por acaso. A gente imagina que Jesus entrou, foi o dia de sorte do coxo do tanque de Betesda. Jesus entrou aquele dia e disse, das 12 portas, deixa eu fechar o olho aqui, 1, 2, 3, aí vocês lembram da brincadeira? E vou escolher essa. E entrou. Jesus faz isso de forma intencional, porque Jesus já havia sido criticado pelos seus irmãos. Lá em João capítulo 7 você vai perceber que tem outra festa, e que quando Jesus Cristo é chamado para ir a esta outra festa em Jerusalém, os seus irmãos o criticam dizendo, tu não diz que é o Messias? Para os seus discípulos crerem em você, você tem que fazer milagres. E a intenção de Jesus não é fazer milagres sem um objetivo. Jesus tem uma ideia primordial. Jesus tem um princípio para fazer milagres. E a ideia do milagre de Jesus no capítulo 5 é extraordinária. E eu vou fazer você entender em rápidas palavras, porque o nosso horário vai indo embora muito rapidamente. Mas preste atenção. Das 12 portas, Jesus escolhe uma, a porta das ovelhas. Esta era a porta que dava acesso ao tanque de Betsatá ou Betesda. Em algumas outras versões diz Siloé, é o mesmo tanque. Esse tanque era conhecido pelos milagres que aconteciam ali. De tempo em tempo, segundo a tradição judaica, um anjo descia e movia as águas. E quando essas águas eram movimentadas, a Bíblia Sagrada diz que o primeiro que descesse, tivesse contato com essa água, ele era curado da sua enfermidade. Mas eu estou falando de um coxo que há 38 anos espera por um milagre, mas não tem possibilidade alguma de se locomover. Um coxo que quando Jesus pergunta para ele, o que você quer? Ele diz, eu queria andar, mas eu não tenho ninguém por mim. É enfático o que Jesus está fazendo aqui. Porque se nós olharmos para a situação, eu vou tentar passar por cima rapidamente, para você compreender o contexto geral desta palavra. É enfático o que nós estamos entendendo aqui, que Jesus vai passando perto de um tanque, onde enfermos ficavam esperando um milagre, e o texto faz questão, João faz questão de dizer, havia ali cegos, mudos, surdos e aleijados, pessoas de todos os tipos de enfermidade, esperando um milagre da parte de Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus vai passando, olha o que diz o verso de número 4, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia, agitava a água, e o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. 5,
Entre eles havia um homem. Diga, entre eles. Diga, entre eles havia um homem que 38 anos estava no mesmo estado. Um homem que estava no mesmo estágio de letargia. Letargia é o estágio de dormência. Esse homem está ali e ele já não acredita mais em nada. Quando ele foi trazido para a beira do tanque, a Bíblia não me diz se de tempo em tempo ele voltava para casa ou se ele ficava ali por algum tempo, mas cada vez que esse homem estava ali na expectativa de receber algo, ele mesmo diz isso, ele diz assim, ó, não tem como, porque quando o anjo desce e toca nas águas, outro vem primeiro do que eu, e eu não tenho possibilidade alguma de descer até as águas, porque eu não tenho ninguém por mim. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz assim, me fala o que você quer. Ele diz, eu queria andar. Aí Jesus olha para ele de novo e diz assim, eu não estou te perguntando os seus problemas, eu não estou pedindo informação a respeito dos seus 38 anos, eu estou querendo ativar dentro de você uma esperança que um dia já existiu. Eu estou querendo ativar dentro de você uma esperança que um dia já existiu. Um dia existiu por quê? Porque 38 anos ele ficava no mesmo, esperando o mesmo que não acontecer. Olhe para quem está perto de você e diga assim, Deus nessa noite vai ativar o que está letárgico ou dormente dentro de você. Segura aí. Você já percebeu que tem muita gente assim? Eu quero um milagre, mas eu quero como? Eu quero que Deus faz algo na minha vida, mas eu quero de que jeito? A proposta que Jesus Cristo faz para esse homem é sensacional, irmão. Quer ver? Vamos ver? Verso de número 5, olhe bem, vou continuar lendo. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Verso 6 diz assim, Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Que proposta indecente, irmão. O cara está 38 anos esperando para ser curado. Jesus chega, tu quer ser curado? Não parece uma asneira que Jesus está falando aqui? Mas Jesus está dizendo, eu não posso fazer nada se você não. O grande problema é que nós queremos, só que o segundo passo do querer chama-se ação. E é por isso que antes de Jesus fazer um milagre, ele vai ter que ativar aquilo que está dentro. Dá uma olhada e diz assim, Deus tem que mexer com a estrutura para ativar o que está dentro de você. Já está dentro de você algo tão poderoso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso, deixa eu consertar, Filipenses 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo é muito detalhista, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente. Não dava para resumir, mas é Paulo. O próprio Pedro diz assim, tem umas coisas que Paulo fala que é difícil de compreender. Porque Paulo tinha uma intelectualidade diferente dos seus irmãos apóstolos. Mas olha bem, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer além, muito mais, além, abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Mas ele explica como que isso acontece. Ele diz assim, ó, segundo o poder que em nós opera. O poder está onde? Pega esse dedinho assim e diga assim, ó, em nós. O poder está em nós. Foi Paulo que disse, eu não estou criando nada aqui, não é invencionismo. Bíblia,
segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus já está dentro de nós, mas muitas vezes nós não conseguimos ativar esse poder que Deus já deixou dentro de nós, esse poder que já existe dentro da nossa alma, dentro do nosso intelecto, que se chama fé. E fé é o que, pastor? Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Aí o verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso entender uma coisa, em nome de Jesus: já está em nós o poder, a fé de gerar um milagre sobre a nossa vida. A única coisa que Jesus vai fazer por nós nessa noite é uma proposta. Diga, uma proposta. É a única coisa que Ele vai fazer. Pense para um homem que tinha esse tipo de mentalidade. O anjo descia, tocava água, tudo era místico. Agora Jesus chega com uma proposta meio simples: você quer ser curado? Mas é lógico. A pergunta era lógica, a resposta era lógica, mas Jesus está querendo dizer: eu não posso fazer nada se você não quiser. Eu não posso chegar aqui e te dar uma ordem sem você entender que esse poder já está dentro de você para realizar isso. Muitas vezes nós confundimos os milagres de Deus com manifestações sobrenaturais e especiais, enquanto a única coisa que Deus está pedindo de nós é uma ativação daquilo que já está dentro. Ativar aquilo que já existe dentro de nós. Já existe dentro de mim e de você algo que nós desconhecemos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: existe dentro de nós um Deus. Você não acredita não? Está lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus, tendo criado o homem, o que ele pega e faz? Sopra. O que há dentro dele, então dentro de você já existe um Deus. Agora, como é que nós usufruímos desse poder que já está dentro de nós? Como nós usamos esse poder que já existe em nós? A próprio Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu vou preparar outro Consolador. Ele vai habitar no meio de vocês, Ele vai estar entre vocês, Ele vai morar em vocês. Aí vem Paulo escrevendo aos Coríntios: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Já está em nós o poder, flui de dentro para fora. Eu vou pregar semana que vem aqui João 7, você vai perceber que Jesus, quando Ele chega na festa, ele chega na segunda festa que ele vai, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele chega, alguém pergunta assim: como é que acontecem essas coisas, esses milagres? Ele diz assim: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de vocês. E aí João diz assim, e ele falava isso a respeito do Espírito Santo. Então já está dentro de nós o poder que se chama Espírito Santo. A única coisa que Deus está pedindo de nós nessa noite é: ative o poder que já está dentro de você e se prepare para viver um milagre extraordinário de Deus. Isso aqui não é pensamento positivo. Eu não estou falando sobre pensamento positivo. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz a respeito de nós e do poder que é o Espírito Santo e já está na nossa vida. É isso que Jesus está ensinando aqui no capítulo 5. Um homem que 38 anos, no estado letárgico, no estado de dormência, ele havia acreditado fielmente no início que podia haver um milagre. Mas agora, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Diz: não tem jeito. Perceba que ele permanece lá, mas a sua crença havia sido limitada por causa da circunstância. Olha para quem está perto de você, diga assim: não é culpa sua. As circunstâncias limitou as suas crenças. É forte, não é? Mas está aqui.
Eu acho sensacional que o Pablo Marçal diz sobre oração. Ele faz uma pergunta, ele diz assim, ó: Deus já não sabe tudo a nosso respeito? Você sabia disso? Que Deus já sabe tudo a nosso respeito? O salmista diz assim, ó: quando eu me deito, quando eu me levanto, lá o Senhor está, e se eu for à profundeza do inferno, o Senhor me conhece? Conhece-me por dentro, por fora, meu deitar, meu levantar? Então Deus nos conhece. E às vezes quando nós chegamos para orar, nós chegamos como mendigos. Oh Senhor, o Senhor podia fazer por mim. Você já viu mendigo pedindo esmola? Por favor, me ajuda. Por favor, me dá, eu precisava tanto disso. Quando você chega na casa dos seus pais, você não tem liberdade dentro da casa deles? Você chega lá e diz assim: eu posso abrir a geladeira? Eu posso entrar para dentro da sala? Tem alguém que faz isso? E com Deus a gente faz. Olha para quem está perto de você e diga assim: tudo é seu. Você é filho. O que está na casa do Pai é seu. Você tem liberdade. Vou te provar, está na Bíblia. Quando Paulo escreve, quando o escritor aos Hebreus escreve o capítulo 5, ele diz assim: cheguemos, pois, com confiança diante do trono, para que achemos em tempo oportuno aquilo que nós fomos buscar. Quando eu peço alguma coisa, eu não preciso ter uma resposta daquilo que pedi? E quase sempre a gente pede e depois diz amém, se levanta e vai embora, se desconecta de Deus. Quase sempre a gente ora assim. E nós pentecostais, não estou criticando, estou falando como nós somos. Nós gostamos de fazer orações barulhentas. Pentecostal, batizado desde os 11 anos com o Espírito Santo. Quanto mais barulho, parece que Deus mais está no lugar. Mas Deus não pode falar se não houvesse. Primeiro, porque Ele é respeitador. Ele não faz nada que nós não autorizemos fazer. E aí nós fazemos muito barulho: Senhor, Senhor, eu quero. E quando nós terminamos, a gente pensa assim: agora pronto, acabou, Deus abençoe, amém, estou saindo. Enquanto as nossas orações deviam ser menos petição e mais. Às vezes os meus momentos de oração é lendo. Como, pastor? Eu pego um livro, pego minha Bíblia, e aí eu vou lendo algumas coisas e vou falando com Deus: Deus, e essa situação assim? Eu me lembro de um texto bíblico, vou lá na Bíblia, folheio a Bíblia, dou mais uma lida, daqui a pouco eu falo de novo, porque eu preciso falar e preciso. A gente quer só falar. É um diálogo entre Deus e eu. E às vezes nesse conceito nós criamos algumas crenças que são limitadoras. Esse homem tem uma crença que só há milagre quando o anjo desce e mexe com a água. Ele criou uma segunda crença que para todos poderia acontecer alguma coisa, menos para. Terceira crença, ele achava que ele dependia de alguém para levá-lo até o. Você viu o tanto de crença que esse homem criou e que limitou o milagre dele? Porque quando Jesus chega e diz assim: ó, quer ser curado? Ah, irmão, se aí eu já dou um grito, eu quero. Tem um camarada na Bíblia que eu acho sensacional. Camarada é companheiro, tá? Um dia um irmão me criticou: o pastor não pode falar camarada. Eu disse: não pode não, vou te mostrar na Bíblia. Tito capítulo 1, verso de número 2: ao meu camarada, ao meu companheiro Tito. Então rasga essa página da tua Bíblia aí, porque eu estou errado. Paulo também, Tito, tá meio mundo de gente errada. Então esse camarada me chama atenção porque ele é um cego à beira do caminho. É o Bartimeu, filho de Timeu.
E quando ele está na beira do caminho e vê que Jesus está passando, e a informação que ele recebe é que Jesus está transitando ali, ele se levanta e sai no meio da multidão, sem enxergar para onde está indo. E ele vai para cima com tudo. Alguém diz para ele assim, ó, para, porque você não vai conseguir nada. Ele diz assim, vou. Como que ele diz eu vou? Gritando mais alto, está no texto. O texto diz assim, quando o povo dizia que ele não ia ter nada, ele gritava mais alto. Esse homem está sentado na beira do caminho, mas quando ele ouve falar que Jesus está passando, ativa dentro dele um poder. O poder do milagre. Ativou dentro. E ele sai, quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz, levanta ele, traz ele aqui. Quando ele chega diante de Jesus, ele pergunta assim, Jesus pergunta para ele, o que você quer? Ele diz, eu quero ver. Eu gosto de gente assim, irmão, positiva, eu quero ver. O homem não tinha visto a vida inteira. Segundo a tradição judaica, os globos oculares desse menino tinham sido arrancados, ainda pequeno, porque o seu pai era um general aposentado e ele foi morto, crucificado pelos romanos. Por isso, Lucas faz questão de dizer que é Bartimeu, filho de Timeu. Timeu era um general, era um homem da alta patente que foi morto, crucificado pelos romanos. E para que não houvesse nenhum tipo de vingança, o que eles faziam com os filhos? Furavam os olhos dos filhos. O pai está morto, esse menino vai crescer, um dia vai querer vingar, então o que eu faço? Furo o olho dele. Esse é o Bartimeu lá da beira do caminho. O menino está com os olhos furados, tem muitos anos que não vê, mas quando ele chega perto de Jesus, tem algo dentro dele que ativou de uma forma tão sobrenatural, que ele chega e diz assim, eu quero ver. Dá uma olhada para quem está perto de você e diga assim, você está esperando um milagre? Pergunte de novo, certeza? Você sabia que todo ciclo vicioso, ele é codependente de comportamentos e atitudes viciosas? Uma vez o anjo desceu e esse aleijado não conseguiu chegar até o tanque. 2 vezes o anjo desceu e ele não conseguiu chegar. Eu estou parafraseando, tá? 38 anos dá para mim parafrasear um monte de tempo aqui. 3 vezes o anjo desceu e ele não conseguiu chegar até a água. Na 4ª vez ele parou de tentar. E 38 anos depois ele está dizendo que não dá? Mas como que não dá mais se ele tentou 2, 3, 4, 5 vezes no máximo? Ciclo vicioso. Às vezes nós queremos resultados diferentes, com as mesmas atitudes e os mesmos comportamentos. Não vai dar certo. O que Jesus está esperando desse homem é que haja uma ativação dentro dele e que ele comporte-se diferente. Porque quando Jesus chega e pergunta, eu vou ler o texto, o horário está mandando eu parar, quer ver? Verso 6 diz, Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse. Agora Jesus não pergunta mais. Por quê? Porque se Jesus perguntasse de novo, o ciclo vicioso que ele tinha, ele ia dar outra resposta, e outra resposta, e outra resposta, e o milagre não ia acontecer. Então Jesus descobre qual que é o problema dele primeiro. O problema dele não é ser coxo, o problema dele condicionamento mental. Eu já acreditei que não tem mais jeito para mim, então ninguém resolve o meu problema. Tem gente que vem para a igreja assim. Aqui não, graças a Deus, que nós estamos sendo ensinados. Mas tem gente que vem para a igreja assim. Chama na frente para oração, ele vem. Chama para ser ministrado, ele vem. Faz um projeto novo, ele vem. Faz uma campanha, ele participa. Mas toda vez que ele vem, ele diz, até agora não. 38 anos, não sei se vai dar certo não. Nós recebemos alguns anos atrás o tio
da pastora Daiane, pastor Josué. Ele veio lá de Água Boa para vir num casamento aqui em Sinop e acabou ficando conosco. Alguns dias nós estávamos fazendo um trabalho. Eram 3 dias de curas e milagres ali em Feliz Natal. E eu me lembro que eu orava por todo mundo, muita gente na igreja, e eu orando por cada um, impondo a mão na cabeça, impondo. De repente eu senti alguém do meu lado assim me pegando, me puxando. Quando eu olhei era ele. Aí ele olhou para mim e disse assim: coloca a mão sobre o meu coração que hoje eu vou ser curado. Irmão, pensa num tanto que eu gosto de orar por gente assim. Nossa, a minha oração já muda já, eu já cresço. Ó Senhor, hoje milagre acontece. Porque não existe coisa mais difícil do que você orar por quem não crê. Depois o pastor que ainda acaba sendo, aquele pastor não tem unção nenhuma. Aquele pastor está orando pouco, que ele orou por mim e não teve milagre. A única coisa que nós podemos fazer é ajudar a ativar o poder que já está em você. É a única coisa que nós fazemos. Não tem uma unção mais especial na minha vida do que na do outro. Existe a capacidade de crermos que Deus pode fazer. Então, quando une a minha capacidade de crer com a sua capacidade de crer, ninguém segura, irmão. O que Jesus está dizendo para esse homem é: eu sei o que eu posso fazer, mas você sabe o que você quer receber? Ele fica perdido. Não tem ninguém faz, ninguém. Jesus diz para ele assim: agora eu tenho uma segunda ordem. A primeira coisa que Jesus faz é uma pergunta, mas quando Jesus consegue entender que o problema dele não é nas pernas, mas é na mente, Jesus diz: agora eu vou te dar uma ordem de ativação. Você quer ver? Está no texto, vamos lá? Verso de número 8. Então Jesus disse, na primeira vez Jesus pergunta, na segunda vez Jesus agora olha e diz assim: ó, levanta-se, pegue a sua cama e ande. Meu Deus, há uma ordem de ativação de Jesus Cristo agora. Jesus está dizendo assim: ó, você não veio há 38 anos atrás para cá por acaso, você cria. Você tinha certeza de um milagre, você sabia que podia acontecer alguma coisa, mas acabou a esperança. Hoje o que eu vou fazer é ativar o que já está dentro de você. Levanta-se, pega a tua cama e anda em nome de Jesus. O que Deus vai fazer conosco nesta noite é uma ordem de ativação dos céus para a minha vida e para a sua vida, para nós entendermos que o milagre já aconteceu na esfera espiritual. Agora só basta nós tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Já foi dada uma ordem no céu a respeito da sua situação. Já foi dada uma ordem no céu a respeito do teu milagre. Agora, como você se empodera disso, determina. Se Jesus não descobre o problema desse homem, não ativa nele essa esperança que um dia existiu, esse homem ia continuar mais 10, 15, 20, 30 anos na beira do tanque. O anjo poderia descer 2, 3, 4, 5 vezes por ano, todo ano, e não ia acontecer nada, porque estava dormente dentro dele aquilo que precisava estar acordado. Olhe para quem está perto de você e diga assim: é a sua fé. Diga: é a sua fé que opera o milagre. Foi Paulo que disse: o poder já está em... Uau! O poder já está em nós. Nós ouvimos muitas palavras negativas. Nós ouvimos muitas pessoas que não deveríamos ter ouvido. E diante disso nós criamos algumas crenças. Crenças essas que nos impedem, depois de uma palavra dessa, dizer: hoje eu não saio daqui sem meu milagre. Hoje eu creio em nome de Jesus que vai acontecer algo extraordinário. Hoje eu creio. Ativação. É preciso ser ativado dentro de nós aquilo que está dormente.
Esse homem não está com a dormência nas pernas. A enfermidade desse homem não são as suas pernas atrofiadas, que há 38 anos não se movimenta. A enfermidade, a maior doença desse homem não é a sua impossibilidade de andar, é a sua impossibilidade de crer. É que a situação foi fazendo ele ficar desanimado. Paulo diz que nós podemos ser atribulados, mas nunca desanimados. Olhe para cá, eu coloquei uma frase nas redes sociais essa semana, e a frase diz assim: um cristão que chegou ao estado de desânimo é porque ele olhou muito tempo para o problema e esqueceu de quem pode resolver o seu problema, que é Deus. Porque se a gente olhar para o problema, irmão, todo dia, a gente vai querer desistir. Eu disse domingo lá em Feliz Natal, já me levantei inúmeras manhãs decidida a parar. Eu já cheguei final de mês para fechar as contas e eu pensar, eu estou fazendo uma loucura. Estou fazendo uma loucura, não vai dar certo. Já pensei. Só que quanto mais tempo eu olho para o problema, menos tempo eu encontro uma solução. Por isso o salmista é tão rápido ao dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo já vai, ele ativa dentro do que está dentro dele: os meus socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Naquela situação não tinha ninguém para ativar o que tinha dentro dele. Aí nós esperamos uma mensagem extraordinária, um pregador do estrangeiro, nós esperamos um super congresso, nós esperamos uma super conferência, nós esperamos vir a cantora lá do Rio de Janeiro, nós esperamos assim. Aí a gente pensa, não, vai vir, não vai não, irmão. Porque nós temos o poder de ativar aquilo que já está dentro de nós. Por quem, pastor? Pela palavra. Pelo poder da palavra. Se coloque de pé, por favor. Olhe para quem está próximo de você e diga assim: a única coisa que você precisa é de uma ativação. Já está em você o milagre que você precisa. Já está em você o milagre que você precisa. Pastor, mas está tão difícil. Se eu contar para você meus problemas, você vai pensar, como que ele conseguiu pregar? Como que o pastor sobe no púlpito lá e traz uma mensagem para nós? Se eu sentar e te contar metade dos meus problemas, mas se eu não ativar o milagre que já tem dentro de mim, ninguém vai fazer por mim. O problema desse homem é que ele está esperando em alguém. Não tem ninguém por mim. E isso se tornou seu amuleto. Às vezes algumas situações se tornam nosso amuleto. E Jesus está dizendo assim, ó: levanta-te, pega a sua cama e anda. Levanta, pega a sua cama e anda. Levanta, pega a sua cama e anda. Oh, aleluias. Uma palavra de ativação de Deus para a sua vida hoje. Levanta-se, pega a sua cama e anda. Levanta-se, pega a sua cama e anda. Eu nunca vi Jesus fazer milagres sem antes dar uma palavra de ativação. Quem lembra da mulher Cirofenícia, quando ela chega em Jesus e diz assim: a minha filha está terrivelmente endemoniada? Parece grosseria, mas é uma palavra de ativação, porque o milagre já estava na fé dela. Jesus olha e diz assim: não posso tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Irmão, se eu tinha ido embora com raiva, xingando e falando mal de Jesus. Me diga se com você seria diferente.
Você anda, segundo as pesquisas, os historiadores, quase 40 quilômetros de caminhada, essa mulher, da sua terra até onde Jesus está, perto da região de Tiro e Sidom, 40 quilômetros, andando. 40. Aí quando chega para pedir um milagre, qual que é a resposta que Jesus tem? Não, curto e grosso. Tu é cachorro. E eu não vou tirar o que é dos filhos para dar para você, não? Mas o que Jesus está fazendo é liberando uma palavra de ativação para ela. Se ela está disposta agora, ela vai reagir, vai vir com tudo. Aí uma palavra de Jesus agora ativa o que está dentro dela. E ela vem aos pés de Jesus e se prostra. E quando ela se prostra, ela diz assim, ó: deixa eu te dar uma notícia, Jesus. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela está dizendo: não preciso de muito não, mas o pouco que o Senhor tem para me dar é suficiente para mim ir embora com um milagre para casa hoje.